Olá, família! Estamos aqui de novo, reunidos para fazer o estudo do Educadores do Coração, dando continuidade à nossa conversa, que eu disse que ainda tinha mais um trechinho para a gente conversar a respeito desse capítulo, e que o outro autor, né, o Bruno Bettelheim, ele fez aquela citação. Assim como os pais devem esforçar-se ao máximo para compreender as crianças, usando suas memórias de infância, bom senso e observando como a criança está crescendo e reage aos fatos novos. Eles também devem, nós, adultos, devemos nos empenhar em fazer-nos entender pelas crianças. Isso é importante, retomar aqui essa palavra, essa citação dele, porque será que a gente conversa com a criança o suficiente para que ela entenda também o que se passa conosco? O que eu quero dizer? Existe uma pesquisa que foi feita com as famílias, medindo a quantidade de conversa. Isso mesmo, quanto que a gente conversa com os nossos filhos. Se nós falamos muito, pouco, nem tanto conteúdo, mas se a gente está realmente ali, entretido, conversando, trazendo assuntos diversos, buscando saber a respeito da vida da criança, o que se passa no seu dia a dia, falando sobre nós, o que nós vivenciamos. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Que apontou a grande parte das famílias, quando os pais, enfim, as mães estão com os seus filhos, interagem, conversam um pouco, falam um pouco. E a criança, ela precisa dessa interação, ela precisa, eu gosto muito de falar, né, desse banho de linguagem. Ela está inserida no mundo que é falado, né? Existe a comunicação não verbal. A criança nasce com o cérebro prontinho ali para expressar suas emoções. Ela precisa desse mecanismo de sobrevivência. Nós também já falamos sobre isso. O que significa? Que ela precisa chorar quando há um desconforto. Ela precisa manifestar de alguma forma, já que ela não tem a linguagem. Então, a linguagem dela é corporal, a emoção, ela manifesta. Então, não é uma criança que vai ficar refletindo, filosofando a respeito da vida, do que se passa com ela. Ela não tem essa parte do cérebro desenvolvida ainda, está em desenvolvimento, a parte do córtex. Isso é um processo, né, que ela vai ganhando ao longo do seu desenvolvimento. E isso, para a doutrina dos espíritos, coincide, né? Claro que aí nós vamos entender que a doutrina, ela traz o conhecimento dos espíritos que apontam para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do espírito. Isso vai sendo descoberto pelas ciências. Então, vem o conhecimento, vem até antes do tempo em que se descobre. Muitas coisas vieram com a neurociência na década de 90, mas Kardec já codificou, trazendo todos esses conhecimentos, e depois o André Luiz, com as psicografias de Chico Xavier,
também trouxe muita coisa a respeito, né, da medicina. Tudo isso a se confirmar no futuro com o avanço da ciência, da medicina, das pesquisas, enfim. Então, não é muito de se surpreender que nós estamos confirmando o que já foi dito antes pelos espíritos, porque os espíritos nos trouxeram conhecimento da verdade a respeito do desenvolvimento do espírito, do processo encarnatório, né, de toda a experiência, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, é preciso estudar bastante para a gente dominar isso. Então, o que eles falam? A gente também já conversou sobre isso. Até os 7 anos é um momento em que o espírito ainda está, vamos dizer assim, né? Saindo de um estado de hipnose, de um estado em que ele precisou regredir para poder, né, estar ali num corpinho pequeno, um corpinho de um bebê, dentro da barriga. Então, todo um processo de encarnação envolve esquecimento do passado, envolve todo né, o perispírito, ele vai se amoldando, ganhando um corpo novo, para que ele possa, ao nascer, começar uma jornada de evolução física, né? O cérebro permitindo que ele permaneça ainda nesse estado de hipnose, de uma certa inconsciência, ele não trazer à tona as suas características espirituais, né, das suas experiências anteriores, mas como uma página para começar uma nova história. Então, uma página em branco para começar a escrever sua nova história sob a influência de outros espíritos, né, os seus pais, seus familiares, educadores em geral. E nós vemos que são ciclos muito interessantes que coincidem com esses estudos que apontam lá para os 7 anos. A Maria Montessori fala dessa visão cósmica, ela ser transmitida para as crianças pequenas, mas uma educação cósmica só a partir mesmo dos 6 anos. Porque somente aí, dos 6 aos 12, que ela teria. Então, a gente pode colocar dos 7, né? 7 até aí os 14, nessa faixa que a gente sabe que é outro ciclo, em que essa criança ela já vai ter uma compreensão do mundo e vai poder trabalhar esses elementos, fazendo parte já desse universo. Mas antes disso, é que é bacana, antes disso, dos 0 aos 6, 7 anos, esse é um período sensível que nós precisamos atuar com a nossa, né, a nossa educação, observar essa criança, permitir que essa criança se desenvolva, mas transmitindo para ela aqueles valores, aqueles aspectos que ela vai ela vai poder modificar os seus caracteres. É um momento crítico muito importante que nós precisamos estar atentos e aproveitar o máximo. Quer dizer que se passar isso, o espírito não muda mais, ele não vai mais se transformar? Claro que vai, né? Mas existe nesse período sensível maior flexibilidade. E o corpo mostra isso. A criança está com o seu corpo em desenvolvimento, muito flexível para isso também. Então, ela absorve. Maria Montessori chama de mente absorvente. Vai absorver todas as influências, tudo que está
no meio. Veja o que nós temos aqui para conversar no nosso livro, né? O educador Bruno Bettelheim, com 50 anos de experiência educacional, diz que tudo quanto os pais fazem na convivência familiar é fator preponderante para a formação do caráter da criança. Nós estamos falando da formação do caráter. Tudo que os pais fazem, pai, mãe, entendam aqui todas as pessoas que estão responsáveis pela transmissão desses, né, valores que nós estamos dizendo que é a educação, né, uma educação do espírito, educação das emoções, uma educação que não se confunde com a educação intelectual, como Allan Kardec fala, né, é muito mais do que isso. Então, o que ele coloca? A questão de assimilar e imitar. Olha que palavrinhas interessantes. Maria Montessori percebeu isso e falou da mente absorvente. A criança está observando tudo à sua volta. Ela aprendeu a observar, porque ela precisa sobreviver. É um mecanismo para ela se desenvolver, para ela se adaptar àquele meio, para ela explorar, para ela conhecer, para ela se desenvolver. Ela vai assimilar, ela vai conviver com pessoas que têm um modo de agir, um modo de ser. E essas pessoas têm valores, têm princípios morais, têm práticas religiosas. Tudo isso vai fazer parte do contexto em que a criança está inserida e que vai influenciá-la. E então tudo que os pais manifestam no seu dia a dia, porque os pais, eles estão ali no dia a dia da criança. Lembrando que nós falamos da escola, a criança também frequenta a escola e no dia a dia, né? Segunda, sexta, pelo menos, boa parte do seu tempo ela está ali com outras pessoas, com outras crianças, interagindo ali naquele meio, recebendo também informações importantes. Então, aprende a falar, às vezes, de um jeito, um linguajar muito próximo ao grupo, porque quer pertencer a um grupo de amigos falam de uma determinada forma, tem um dialeto próprio e elas querem fazer parte, se vestem, às vezes isso é muito próprio dos jovens, né? Se vestem de acordo com aquela, né? A gente fala tribo, eu não sei se eu estou também tão ultrapassada assim, mas de qualquer forma são grupos, querem pertencer a grupos de amigos que têm às vezes de esporte, às vezes de música, naquilo que nós temos afinidade, que nós temos interesse, nós vamos nos aproximando ou nos afastando. Acontece que a criança pequena, ela está naquele meio e ela vai recebendo as impressões. E é próprio ela tem o seu organismo preparado para isso, o seu cérebro preparado para isso, para que ela vá absorvendo todas essas experiências, todas essas informações. Então, não é por acaso que Maria Montessori, observando isso, ela diz, né, que nós agimos, nós adultos, agimos no mundo conforme nós vemos este mundo, conforme nós compreendemos o mundo. Nós criamos um mundo dentro de nós, a partir do mundo de fora que nós assimilamos.
voltando aqui para o nosso texto, nós somos crianças, absorvemos tudo que está ao nosso redor. A forma como os adultos agem, como eles falam, a forma de manifestar afeto. Então, a criança, ela, já falei, né, da linguagem da emoção, ela manifesta a emoção. Então, a criança não fica, se ela está triste, ela chora. Ela não fica filosofando a respeito da vida, porque eu já falei que ela não tem condições para isso. O adulto fica. Mas a criança, se ela quer se conectar, ela busca essa conexão. Se ela quer abraçar, ela vai abraçar. Se ela quer falar contigo, ela vai falar. Ela busca essa conexão. Ela não simplesmente fica ali filosofando a respeito, se der, né, pensando. A vida dela é nesse agir, manifestar o que está sentindo. Isso porque ela não tem ainda condições para fazer esses freios emocionais. Por isso a educação emocional é tão importante e que o adulto esteja ali fazendo essa modelagem, ajudando a criança a compreender o que ela está sentindo e equilibrando nessas emoções para que ela, diante de uma frustração, de uma tristeza, ela consiga, na raiva, ela consiga ter algum controle, algum domínio, né? Entendendo que ela pode sentir, mas ela não pode fazer muitas coisas com aquilo que ela está sentindo. Então, se eu estou com raiva e eu quero, o que um animal faria? Pensa, a criança pequenininha, se ela age por instintos, ela faz igual um animal que age pelos instintos. Quando o animal está com raiva, está com medo, ele pode, pensa num cachorro com medo, ele vai latir, vai mostrar os dentes. Se chegar muito perto, ele pode morder. A criança, ela tem uma resposta também dessa forma. Ela pode morder, ela pode bater. Só que ela já tem capacidade para ser regulada pelo adulto, não por ela. Ela não consegue ela mesma fazer isso. Mas com o adulto que está sensível àquilo que ela está sentindo, poder aproximar e dizer para ela, não, estou percebendo que você está com raiva, isso aí que você está sentindo a gente chama de raiva, mas pode ser outra coisa, tá? Não tem só raiva no mundo, não. Ela pode estar frustrada, ela pode estar irritada, ela pode estar cansada, ela pode estar com fome. Outro dia eu vi um vídeo de um cachorro latindo e rosnando, avançando em cima das pessoas, e acharam, falou, esse cão é brabo, é feroz. E aí deram comida para ele. O cachorro estava preso e eles estavam fazendo um resgate do animal. E ele comeu de uma forma assim, né, voraz. E falaram, ele está aí com muita fome. E foram dando comida para ele. À medida em que o cachorro comeu e foi ficando satisfeito, ele foi vendo que aquelas pessoas não eram uma ameaça. Deram alimento para ele. Ele ficou saciado e se acalmou. E as pessoas se aproximaram, fizeram carinho nele e fizeram resgate. Ele não era um animal feroz. Ele estava naquele estado por conta da fome. Às vezes nós vamos encontrar crianças. Uma vez aconteceu, peço licença para contar uma história que aconteceu comigo. Meu filho mostrou um comportamento muito estranho. A gente estava passeando no shopping, começou a apresentar um comportamento estranho, também se jogava no chão. Ele não era de fazer isso. Muito irritadiço, peguei no colo, ele se debatia. E aí também é importante a gente estar sensível e conectado com a criança. Como ele estava doente e ele, né, tinha dado uma melhora, eu achei que aquela resposta dele não era uma birra, não tinha razão, porque ele não tinha sido contrariado, mas eu vi que ele
estava cansado, irritado, e eu levei. Tinha uma emergência pediátrica nesse shopping, né, no prédio, né? Levei ele na clínica e fizeram um exame nele, viram que ele estava desidratado e ele ficou no soro um tempinho e fizeram um exame de sangue para verificar. Havia uma suspeita de que ele estava com dengue. Veja só que coisa, né? Foi medicado ali, né, com soro e ficou bem. Depois nós passeamos com ele, comeu alguma coisa, né, conseguiu se alimentar, mas olhar para a criança, né, né, não perceber que ela estava desidratada, né, isso nos toca, né? A gente precisa ter essa conexão, essa sensibilidade. Mas, de fato, eu não imaginava que ela pudesse estar desidratada. A gente oferece as coisas, né? E a criança, às vezes, não responde ou ela vai reagir conforme esse estado dela. Mas é isso que é importante. Ela está se comunicando, ela está se manifestando, se expressando de acordo com aquilo que ela sente. Se ela não tem meios de falar, mamãe, eu estou com dor, mamãe, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo enjoado, eu estou me sentindo tonto, eu estou... Então, tantas coisas que podem estar acontecendo e é importante que a gente esteja, né, atento para esses movimentos. E, ao mesmo tempo, a criança pode estar respondendo não só o seu estado interno, mas o ambiente externo. O que está acontecendo em torno dela? Os pais estão brigando? Os pais se dão bem? Ela é tratada com respeito, com amorosidade? Ou ela é tratada com indiferença? Ela é negligenciada? Ela fica na televisão, no celular, no tablet, essas telinhas aí, muito tempo. Os pais querem cuidar das suas coisas e aí dispensam a criança e não conversam com ela, como eu falei, né? A pesquisa mostra que falamos pouco com elas. Como que elas vão desenvolver todo um vocabulário? Não é só um vocabulário de palavras novas, mas sim mas precisa, para ela poder se expressar, inclusive um vocabulário emocional. Então, ela está atenta. Nós precisamos observar as crianças, saibamos que ela está nos observando. E as crianças observam e vão buscando compreender o que está se passando. Rudolf Dreykus, eu tenho um livro dele ali na estante, mas não é esse livro, é um outro que eu não tenho, mas ele tem uma frase muito famosa. Quem estuda, né, um educador parental, ele tem um estudo da disciplina positiva, e na disciplina positiva, a Jane Nelson, ela baseou lá suas pesquisas, né? Ela criou essa metodologia, vamos dizer, né, da disciplina positiva, a partir dos estudos de Rudolf Dreykus, que se baseou em Adler, que tem na psicologia o estudo de Adler. Então, todos ali têm uma base científica, um estudo psicológico, para podermos compreender né, a mente humana, nas relações. Então, é um estudo baseado, né, cientificamente fundamentado, baseado nessas teorias, nessa forma de compreender o mundo, as relações. Mas o que o Dreykus fala?
que a criança é uma ótima observadora. Ela está observando tudo, mas ela é uma péssima intérprete. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, como assim? Ela não sabe interpretar aquilo que ela está observando? Pode ser, né? Que ela tenha dificuldade de compreender aquilo que ela está vendo. Mas ela está vendo. Ela está vendo e está absorvendo tudo ali. Então, se nós não nos dedicarmos um momento para poder explicar para ela, orientar, né? Principalmente tem que ser mesmo ali, conversar, dar atenção para ela, para que ela não forme uma ideia errada a respeito daquilo que ela está observando, corre o risco dela achar, muitas vezes, que, por exemplo, uma briga entre os pais, né, o pai, a mãe, enfim, na sua família, é ela que causou o problema. Ela pode achar que, por exemplo, ela deixou de fazer algo que a mãe queria e aí vê lá a mãe brigando com o pai, achar que foi por causa dela, porque ela não fez aquilo que a mãe queria que ela fizesse. Ela juntou elementos diferentes que aparentemente não têm relação, mas se na conversa ela ouviu alguma coisa, alguma queixa com relação a ela, ela pode... Muitas vezes a criança interpreta, a criança nessa faixa principalmente, né? Interpreta a separação dos pais como tendo sido provocado. Então, o que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa de errado? Né? A mamãe está indo embora, o papai está indo embora, a pessoa da família saindo de casa porque não gosta mais de mim. Então, ela está observando que a pessoa está saindo, mas ela não tem um entendimento correto do que levou essa pessoa a sair. Então, é muito importante que esses eventos, e eu estou falando de uma separação conjugal, né, que afeta diretamente a criança, mas pode ser coisa simples. Simplesmente pode ser levar a criança ao médico. É preciso informar, dizer para ela o que é o médico, o que vai fazer, vai levá-la lá, o que ela vai fazer nesse ambiente, o que o médico vai fazer com ela. Explica, porque ela fica ansiosa. Nós também já conversamos sobre esse assunto aqui, mas vamos voltar ali para o tema da separação, que isso é tão importante. Converse. Muitos pais têm receio, acham que as crianças não vão compreender. Elas não vão compreender se a gente não explicar. Elas vão compreender da forma como elas conseguem. Elas com certeza estão absorvendo tudo do ambiente, elas estão olhando para tudo que está acontecendo e estão tirando um entendimento daquilo. Então, se nós não nos detivermos ali, né, dedicarmos um tempo para cuidar da criança, para que ela entenda o que está acontecendo, nós corremos um risco dela distorcer aquilo. Nós falamos de distorção, mas na cabeça da criança aquilo tem sentido. É preciso entender que quando a criança absorve tudo, ela vai para onde? Para onde isso tudo vai? Para dentro dela. Forma o seu mundo interior. Nós somos espíritos, ok? Nós temos uma riqueza interior, nós já temos as nossas características, não somos zerados, tábula rasa, não existe isso, tá? Mas nesse momento em que nós estamos com essa flexibilidade, nessa fase até os 7 anos, foi feita para isso, para o espírito ter a oportunidade, ter a maleabilidade, nós já falamos sobre isso, já estudamos isso.
ter esse momento de maleabilidade para que ele possa aprender coisas novas e transformar o seu caráter. E se nesse momento a gente não cuida, não se dedica para que ela possa absorver para o seu mundo interno todos esses elementos que vão potencializar o que ela tem de bom, lembra que Deus dá sementes para nós. Semente. Eu quero, me dê paciência, né? A gente pede, tá? Preciso de paciência, senão passo por cima de um, né? Deus dá a sementinha da paciência. A gente precisa cuidar. Como é que é esse negócio da sementinha, né? Só para lembrar. Nós temos tudo em potência, né? Em potencial, né? Nós precisamos cultivar. Como é que nós vamos cultivar a paciência? Sendo pacientes quando acontece alguma coisa que nos atiça a nossa irritabilidade, por exemplo. Então, naquele momento em que acontece alguma coisa em que geralmente eu vou ficar irritada, é na hora que eu tenho que acionar a paciência. Aí eu vou desenvolver a paciência. Eu tenho que regar essa sementinha da paciência para que ela se desenvolva. Não é uma dádiva, é uma conquista nossa. A criança, nesse momento, ela está trazendo o mundo exterior para a formação do mundo interior, para a aquisição de novos valores, de novas habilidades, novas competências, novos conhecimentos. Ela está formando o seu mundo interno, que vai, a partir dos 7 anos, quando esse ser espiritual começar a mostrar as suas tendências, já mostra bem antes, tá? Porque a gente já sabe, um bebê não é igual ao outro. Né? Nós chamamos de temperamento, vai falar, ele tem um temperamento assim, esse é mais assado, né? Mas tem os temperamentos que eu já falei, né? Colérico, sanguíneo, é o melancólico, fleumático, pronto, lembrei. Mas temos, podemos dizer, né? Pessoas que são introvertidas, pessoas que são extrovertidas. Tudo bem, são rótulos de características que nós apresentamos, que nós manifestamos. E quanto mais vamos envelhecendo, então a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, o seu cérebro vai se desenvolvendo, mais ela consegue se manifestar nas características que ela possui como ser espiritual. Por isso que nesses momentos iniciais da vida nós precisamos dar para ela. Então, já que ela vai absorver o mundo, nós precisamos dar para ela, nutri-la de né? O que é nutrir? Dar os elementos da alma. O que são os elementos da alma? Vamos lá, vamos pensar. Tem que dar amor. O amor, né, é uma palavra que a gente fala muito, mas a gente compreende pouquíssimo e vivencia quase nada. Tá? É como os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Porque os ensinamentos de Jesus foram passados tem mais de 2000 anos. Compreendemos ainda pouco de tudo que ele falou. Aliás, poucos estudam o Evangelho. Poucos compreendem o que está no Evangelho. Menos ainda vivenciam, porque se a gente vivenciasse o que está no Evangelho, e os ensinamentos de Jesus são ensinamentos universais. Ele é o representante de Deus na Terra. Representante de Deus na Terra. Olha que eu fico, quando eu penso nisso, eu sou tomada de um... Não é, não. Pensa bem, nós estivemos aqui
Há quem acredite que Jesus era Deus encarnado. Não é a visão espírita. A visão espírita é que Jesus é um espírito crístico, então, de uma pureza, uma envergadura moral, intelectual superior, que nós chamamos de espíritos crísticos. Né? São espíritos como nós. Ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão. Somos iguais e vamos chegar na condição dele. Esse é o nosso destino. Sermos iguais a Jesus. Por isso que Jesus veio para nos ensinar e falar que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida. Mas que ninguém vai a Deus se não passar por ele. Ou seja, se não compreender e vivenciar os ensinamentos. Então ele veio como um mestre, como um irmão mais velho, para ensinar os irmãos mais novos a fazer. E ele veio representando Deus, representando essa inteligência suprema para dizer que fomos criados por amor. Então, quando Jesus ensinou, ele pregou, foi a lei do amor. Acima de tudo, nós tínhamos que aprender a amar a Deus, a nós e ao próximo, para poder compreender Deus, para poder avançar, para poder se tornar aí, para a gente se tornar espírito puro. Precisamos amar. Então, quando a gente fala de amor, é ainda um amor com letra minúscula. Nós estamos aprendendo o sentido disso. Mas estamos aqui para isso. Temos que nos empolgar, temos que nos sentir otimistas, porque nós temos todas as oportunidades para desenvolver a sementinha do amor. Então, o que nós podemos fazer com as nossas crianças? Estou falando aqui das crianças, o capítulo é muito enfático na educação das crianças. Se elas estão absorvendo tudo, será que eu não tenho que ali, nesse momento, oferecer para ela tudo de melhor que eu tenho? Toda a atenção que eu puder dar, o carinho, as palavras, a conversa. E aí ele caminha aqui para os atos. Nós precisamos dar o exemplo. Então, é um universo de material cultural, moral e psicológico que os pais, sem perceber, esse é que é o problema, são pais que transmitem material cultural, moral, psicológico e não percebem que estão passando isso. Qual a qualidade do que eles estão passando? O que nós estamos realmente transmitindo? A criança age desse jeito, não sei porquê. Ela fica assim, não está se olhando, não está percebendo o que está fazendo para promover aquilo na criança. Nós fazemos algo que afeta. Tudo que nós fazemos afeta o universo. Então, imagina a nossa criança ao nosso lado. Então, os nossos companheiros, os nossos amigos, colegas de trabalho, enfim. Mas esse conteúdo moral, psicológico, emocional, cultural, que nós transmitimos, nós temos que estar conscientes, saber o que nós estamos passando. Mas ele coloca, sem perceber, nós estamos transmitindo de forma gradativa e silenciosamente. Porque a gente não percebe. E esse conteúdo vai sendo transmitido, e a criança vai absorvendo, e vai fazendo o seu entendimento, suas associações, e ela vai criando o seu mundo interno. Então, quando um adulto fala, a vida é cruel, a vida é terrível, que vida que ela está falando?
Ela está falando da vida aqui fora? Ela está achando, porque fulano mata fulano. Opa, tive que dar uma pausa, mas vamos lá. Então, quando a gente fala isso, que o mundo é cruel, é um mundo cruel que a gente criou, está aqui dentro de nós. Para a gente, já encerrando aqui, precisamos perceber porque nós criamos esse mundo mental das crianças. Então, o exemplo, ele é importante, mas a gente tem que estar atento, consciente. Por isso que nós falamos hoje em parentalidade consciente. Então, a criança, ela vai criar um mundo. Hoje, nós adultos, nós temos um mundo formado em nós. Nós temos crenças tão arraigadas que nós achamos que o mundo é lindo, maravilhoso, ou então ele é terrível. Quem escolhe isso é cada um de nós, de acordo com o mundo interno que foi criado, a partir das experiências externas que foram absorvidas. Então, tem um monge, Thich Nhat Hanh, eu não sei se eu falei certo, O Milagre da Atenção Plena, e tem um livro também, Paz Mental. O nome do livro é Paz Mental. E ele fala que a vida pode ser terrível ou muito bonita, mas que isso é um modelo interior, aquilo que nós criamos e nós passamos a viver de acordo com esse mundo interno que nós criamos para nós. Nós olhamos para o mundo externo a partir desse mundo interno que foi criado, já trazemos a bagagem como espíritos reencarnantes, mas que também no início foi absorvido. E ao invés de elas absorverem aquilo que poderia transformá-las para ver o mundo de uma forma bela, muitas crianças estão absorvendo todo esse material que os pais estão passando, né? Material psíquico, energético, moral, emocional, cultural, estão passando de forma inconsciente. Por isso que nós estamos aqui, para despertar a nossa consciência. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Agradeço a sua presença. Deixe comentários se algo te tocou, se você quer fazer algum questionamento. Espalhe essa ideia e nós nos vemos no próximo encontro.